Jesus entrou em Cafarnaum e um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado. Esse evangelho está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 e seguinte. O centurião era o chefe, era um soldado, graduado, ele era chefe então de 100 soldados. Ele tinha muita autoridade. E ele vem até Jesus. O centurião era um gentil. Veja, há uma sequência aqui. Primeiro, Jesus prega na montanha, depois ele desce, digamos assim, até os pecadores, e cura o paralítico, e cura o leproso, e agora Jesus vai aos gentios. E prontamente Jesus fala para esse centurião: eu irei curá-lo. Jesus se colocou para ir. Por quê? Porque o interesse de Jesus era entrar entre os gentios. Entenda, gentil é considerado todo aquele que não era hebreu, que não era da fé judaica. Jesus fica admirado aqui com esse centurião, porque esse centurião, ele não tinha ouvido, não conhecia Jesus. Ele nunca ouviu Jesus falar, mas ele acreditou naquilo que se falava a respeito de Jesus. E veja, nós deveríamos imitar, pelo menos nessa parte, essa oração de intercessão pelo céu. Primeiro, um centurião poderia muito bem, tá doente, morra logo. Eu não sei, talvez até matar esse subordinado seu não daria em nada, mas não. Ele se compadeceu. Ele vai dizer: meu servo está de cama, deitado, está sofrendo, está à beira da morte. E se humilha diante de Jesus. Se nós formos analisar, depois Jesus foi morto pela mão dos romanos. Entende? E esse oficial romano, então, ele se humilha diante de Jesus. Ele faz um ato de fé em Jesus. E essa humildade, essa empatia, essa fé em Jesus roubou, digamos assim, de Jesus o milagre. Essa frase ficou, pelos séculos dos séculos, o centurião: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Essa frase está na Santa Missa, todas as vezes após a consagração, pouco antes da comunhão, a gente repete essa frase. Essa frase foi dita por um gentil, mas por um gentil que tinha fé em Jesus. E veja, aqui na sequência, Jesus vai dizer, Mateus vai dizer que por causa da fé desse centurião, Jesus nem foi na casa dele, mas no horário que Jesus falou que ele estava curado, e de fato ele foi curado. Jesus cobrava aqui a fé dos judeus. A fé dos judeus aqui, nesse caso, era pior, era mais fraca do que a fé de um gentil. E aqui Jesus vai dizer, na sequência, que muitos virão do ocidente, e entrarão no reino dos céus, e os judeus não. E isso para nós também é uma advertência, para nós cristãos. Muitas vezes nós estamos sobre a bandeira da igreja, mas nós não estamos agindo como igreja. É preciso que nós façamos uma reflexão nesse dia de hoje, olhando para essa realidade desse centurião, que embora não tivesse nada a ver com a nossa fé, ele se prostra diante de Jesus, ele se humilha diante de Jesus, e ele coloca para Jesus a situação do seu servo, não era nem dele. Ele nem estava pedindo um emprego, nem estava pedindo dinheiro para pagar a conta, não. Estava pedindo por um subordinado seu. Que nós busquemos nesse dia de hoje viver essa fé desse centurião. Deus te abençoe.